Você sabia que no Antigo Testamento não existia um dízimo, mas 3? E que se você somasse todos, dava 23% por ano, não 10, 23. E que parte desse dízimo era para os pobres, não para o templo. Nos últimos 3 vídeos, a gente viu que Malaquias 3:10 é para Israel, que Jesus e Paulo nunca ensinaram dízimo obrigatório e que a bênção de Deus não depende de 10%. Mas hoje a gente vai a fundo no Antigo Testamento. Vamos estudar como o dízimo realmente funcionava. E você vai descobrir que é bem diferente do que é ensinado na maioria das igrejas. Prepara, porque esse vídeo vai te surpreender. Vamos começar antes da lei, antes de Moisés. Gênesis 14. Abraão acabou de vencer uma batalha. Ele resgata Ló. E no caminho de volta ele encontra Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Versículos 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão deu 10% dos despojos de guerra, não do salário, não da renda mensal, dos despojos. Uma vez, foi um ato voluntário. Não havia lei ainda, não havia mandamento. Foi adoração espontânea. E depois disso, Abraão nunca mais é mencionado dando dízimo. Foi um evento único. Gênesis 28. Jacó está fugindo de Esaú. Ele para num lugar, sonha com a escada e faz um voto. Versículos 20 a 22. Se Deus for comigo e me der pão para comer e roupa que me vista, de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó faz uma promessa, um voto. Se Deus me der isso, então eu darei o dízimo. Não era lei, era voto voluntário. E note, ele está negociando com Deus. Se tu me deres, eu te darei. Isso não é exatamente modelo de fé madura, mas o ponto é, antes da lei, dízimo era voluntário, esporádico, não obrigatório. Agora vem a lei. Moisés no Sinai. Deus estabelece o sistema levítico. E aí o dízimo se torna mandamento. Mas não era simples. Eram 3 dízimos diferentes. Vamos entender cada um. Dízimo 1. O dízimo levítico. Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Esse dízimo era para sustentar a tribo de Levi. Eles não receberam terra, eles serviam no templo. Então o dízimo era o sustento deles. 10% da produção agrícola, grãos, frutas, gado, vinho, azeite, não era dinheiro, era alimento. Levítico 20, 30. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. E dos animais. Versículo 32. No tocante aos dízimos do gado, o dízimo será santo ao Senhor. Então, o dízimo era em espécie, não em moeda. Por quê? Porque era um sistema agrário. E não havia templos em cada cidade. Havia um templo, em Jerusalém. E os levitas recebiam esse dízimo para se sustentar. Ah, e os levitas também dizimavam. Números 18, 26. Os levitas davam dízimo do dízimo para os sacerdotes. Então, o primeiro dízimo, 10% anual para os levitas. Dízimo 2. O dízimo das festas. Deuteronômio 14, 22 a 27. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do seu cereal, do seu vinho, do seu azeite e os primogênitos do seu gado e do seu rebanho. Espera, comer o dízimo? Sim, esse segundo dízimo era para festas. 3 vezes ao ano o povo ia para Jerusalém. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. E eles levavam 10% da produção para celebrar, para comer, beber, festejar diante de Deus. Era uma celebração da provisão de Deus. E se a pessoa morasse longe e não pudesse carregar comida? Versículos 25 e 26. Então vende a Loás, e levarás o dinheiro na tua mão, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher,
esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua casa. Viu? Podia até trocar por dinheiro, mas o dinheiro era para comprar comida e celebrar. Não era para dar ao templo, era para você comer diante de Deus. Segundo dízimo, mais 10% anual. Terceiro dízimo, o dízimo dos pobres. Deuteronômio 14, 28 e 29. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do produto do terceiro ano, e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão. Esse dízimo era a cada 3 anos, e era totalmente para os pobres, levitas, que não tinham terra, e estrangeiros, órfãos e viúvas. Era assistência social. Era redistribuição de renda. Era justiça social. 10% a cada 3 anos dá 3,3% ao ano. Terceiro dízimo, 3,3% anual. Agora vamos somar. Dízimo 1, Levítico, 10%. Dízimo 2, festas, 10%. Dízimo 3, pobres, 3,3%. Total, 23,3% por ano. Não era 10%, era 23%. Então, quando alguém diz o dízimo de 10% vem do Antigo Testamento, é uma meia-verdade. Sim, havia dízimos, mas eram 3 e totalizavam muito mais. Agora, por que isso importa? Porque se você vai usar o Antigo Testamento para ensinar dízimo hoje, seja honesto. Ensine o sistema completo. Ensine que eram 3 dízimos. Ensine que parte era para você comer. Ensine que parte era para os pobres. Não pegue só o primeiro dízimo para os levitas e ignore os outros 2. Ou então seja honesto e diga, o sistema levítico todo foi cumprido em Cristo, incluindo os 3 dízimos. Porque é isso que Hebreus 7 ensina. Hebreus 7:5. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. O dízimo estava ligado ao sacerdócio levítico. Versículo 12. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Jesus é o sumo sacerdote. Não há mais levitas, não há mais templo. Logo, a lei do dízimo mudou. Versículos 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, e por outro, se introduz esperança superior. A lei do dízimo foi revogada, não porque Deus não quer mais generosidade, mas porque agora a generosidade vem do coração, 2 Coríntios 9:7, não de uma lei. Então, qual é a conclusão? O dízimo no Antigo Testamento era um sistema complexo, 3 dízimos, 23%. Parte para levitas, parte para festas, parte para os pobres. Era em alimento, não em dinheiro. Era para um povo específico, Israel, num tempo específico, sob a lei, num sistema específico, Levítico. E esse sistema foi cumprido em Cristo. Não existe mais templo. Não existe mais tribo de Levi sem terra. Não existe mais sacerdócio levítico. Então os 3 dízimos não se aplicam mais. O que se aplica? Generosidade voluntária, sustento de obreiros, ajuda aos pobres, mas sem porcentagem fixa imposta. Se você aprender algo novo hoje, deixa um like. Se esse vídeo te ajudou a entender o AT, compartilha. E nos comentários, me conta, você sabia que eram 3 dízimos? Isso muda a sua perspectiva? Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perca o último vídeo da série amanhã. Como dar de forma bíblica, sem culpa e sem legalismo. Até lá! Que Deus te abençoe com conhecimento e liberdade.